Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós essa noite. Amém. Amados irmãos, que privilégio estar aqui e ser o portador do Evangelho nessa noite. Para tal, convido os irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho segundo João. Nós leremos a palavra do Senhor do versículo 1. Vamos ler até o versículo 18. Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é-te lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo e maravilhoso Deus, ó Pai, como nós somos gratos pela Tua palavra e por aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da Tua palavra, Deus. Ó Deus, fale aos nossos corações no dia de hoje. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê o discernimento da Tua palavra, de modo que saiamos daqui repletos, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça e prontos para anunciar o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui tem mais um dos milagres de Jesus. Imagino que todo mundo já deva ter ouvido falar dos milagres de Jesus. Inclusive, o ímpio também já ouviu. Qualquer pessoa que você parar na rua, por mais que tenha um conhecimento muito abstrato do que é ser cristão ou do que é a Bíblia, ele vai saber que Jesus fazia milagres, que existia Jesus e ele fazia milagres. Alguma coisa bem abstrata, bem vaga, mas essa pessoa vai saber. Mas por que Jesus fazia milagres? Você já parou para pensar nisso? Nesta resposta, por que Jesus fazia milagres afinal? Será que ele queria impressionar as pessoas? Será que ele estava ali tentando com os seus milagres chamar mais seguidores para ele? Qual é o motivo que Jesus manifestava ali o seu poder? E esse é o nosso tema, meus irmãos. Como Jesus manifesta o seu poder. Eu queria contar para vocês a história de um deus pagão, um deus grego chamado Apolo.
Tem várias histórias que envolvem os deuses gregos, né? Tem um panteão cheio deles, com várias histórias inventadas ali por homens. E essa história, por si só, um impacto neste texto que nós acabamos de ler. Apolo era um dos deuses do panteão grego. E ele se apaixonou por uma ninfa, por uma mulher chamada Coronis. E essa paixão avassaladora fez com que ele saísse lá do panteão, lá do Olimpo, e viesse consumar a sua paixão com a Coronis. E ele estava completamente apaixonado, mas Coronis não estava tão apaixonado assim. Mas ele era muito ciumento e ele queria Coronis só para ele e que ela tivesse uma tremenda devoção a ele. Então ele mandou um corvo. Na verdade, naquela época não era corvo então. Era uma pomba branca, era um pássaro branco. E ele desceu esse pássaro e ficou ali observando tudo o que acontecia. Andava atrás de Coronis para ver tudo o que Coronis fazia. Então ele descobriu uma traição. Coronis se apaixonou por um outro humano. E começou ali um relacionamento e um romance escondido do deus Apolo, pois sabia que se ele soubesse, algo muito ruim iria acontecer. Essa ave subiu e contou tudo para Apolo. Quando Apolo soube, ficou tão furioso que fez com que aquela ave ficasse preta, negra, e dizem que hoje é a origem dos corvos, né? Um pássaro muito inteligente que conta ali os segredos das pessoas. Fato é, meus irmãos, que quando Apolo soube o que aconteceu, ele ficou furioso e desceu do Olimpo com o seu arco e flecha e atirou essa flecha no peito de Coronis, matando ela. Ele foi fazer um funeral decente para ela. Ele estava com raiva, mas queria pelo menos fazer ali um funeral para a sua antiga amada Coronis. Nesse funeral, ele colocou ela numa pira e começou a atear fogo nela. E então ele ouviu um choro de um bebê. Ele correu lá e tirou este bebê do fogo. Ela estava grávida desse Deus. Esse nome do bebê era Asclépio ou Esculápio, depende de qual mitologia, ou greco-romana, ou então a grega. De fato, este Deus deu origem a um mito de cura, porque este Deus, essa criança que nasceu dessa relação, essa criança foi criada por um servo chamado Quiron, era um centauro, e esse Quiron orientou ele nas artes medicinais, e Asclépio se tornou assim o Deus da medicina, o Deus da cura. Inclusive até hoje, se você olhar na OMS, né, na nossa Organização Mundial de Saúde, ou se você procurar até no jaleco de alguns médicos, você vai encontrar ali uma serpente, é o símbolo de Esculápio, é o símbolo deste Deus grego até hoje. Asclépio é considerado o Deus da medicina. Serpente para dizer como se fosse uma fênix, né, que tira a pele, renasce e tudo mais. Meus irmãos, Asclépio, ele foi um médico, né, uma invenção para dizer para aquelas pessoas que existia cura de um Deus. Mas Asclépio ele nasceu de uma gravidez indesejada, muito diferente do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo qual nós vamos falar nesse texto. Ao contrário de uma gravidez indesejada, nosso Jesus ele nasceu de uma gravidez muito desejada, afinal ele é o desejado das nações. Os judeus esperavam e ansiavam pelo grande Messias. Ao invés de transformar os elementos da natureza para curar, porque era assim que Asclépio fazia, ele é a própria cura, o próprio Jesus. Ele não transforma elementos, ele cria todas as coisas. O pai de Asclépio era chamado Deus Sol, mas Jesus Cristo, ele é a própria luz. O sol, a lua e todas as demais criações foram feitas por intermédio dele. Tudo está abaixo, tudo está debaixo dos teus pés. O sol é apenas mais um detalhe da sua criação. Meus irmãos, vamos falar sobre Cristo, vamos falar sobre alguém que de fato cura, alguém que de fato nos pode dar verdadeira esperança, e não sobre um Deus pagão, uma falsa esperança. E nós vamos entender um pouco mais de Asclépio ao decorrer ali da exposição da palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus ele passou por vários lugares até chegar aqui onde está esse texto. Nós vimos na jornada aqui no Evangelho de João o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o objetivo do livro de João é
que as pessoas creiam em Jesus Cristo. E desde o encontro com a mulher samaritana, onde Jesus demonstrou a sua divindade para aquela mulher, mostrando a sua onisciência, ele disse para aquela mulher: eu sei quantos maridos você já teve, eu sei que o marido que você tem não é seu marido, eu sei tudo sobre você, mostrando que Jesus era onisciente. Depois desse encontro, Jesus é encontrado por um oficial do rei, que vai à sua procura com medo do seu filho, que estava enfermo. Ele estava com medo que o seu filho viesse a morrer. Então, ele vai até o encontro de Jesus e diz: Jesus, você precisa vir comigo. O Senhor precisa ir até a minha casa e curar o meu filho. Mas Jesus o curou de lá mesmo onde estava, à distância, mostrando ali a sua onipresença, mostrando que Jesus era Deus e estava em todos os lugares. Mas agora, no texto que lemos, nós vemos Jesus prestes a mostrar um outro milagre, a sua misericórdia, mostrando assim a sua onipotência, vai revelar o seu poder, o poder dado pelo próprio Deus. Assim, a pergunta que nos cabe é: como Jesus manifesta o seu poder? Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus manifesta o seu poder revelando a nossa natureza. Jesus manifesta o seu poder revelando a nossa natureza. Versículo de 1 a 4. O primeiro versículo diz assim: passadas estas coisas, todas essas que eu disse, a mulher samaritana e todos os outros milagres que ele tinha feito, havia uma festa de judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Esta festa provavelmente era ou a Páscoa ou alguma outra festa daquele período do tabernáculo, os Pentecostes. Era comum que os judeus tivessem como prática ir para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano para participar das festas judaicas, como uma obrigação religiosa. Provavelmente a maioria deles iam muito mais do que 3 vezes, mas 3 vezes era de fato o lugar onde eles iam. E por que é tão importante saber que estava próximo de uma festa judaica? Porque estava cheio de judeus, cheios de religiosos em Jerusalém. Não era ali um momento onde não havia ninguém, ou que os atos que Jesus ali tomaria não teria nenhuma proporção. Mas nós veremos adiante que Jesus tomou atos perto de grandes líderes religiosos, e isso fez com que muitos deles se irritassem muito a ponto de perseguir Jesus. Você já pensou por que Jesus era tão perseguido? Por que queriam tanto matar a Cristo? Perseguir Jesus? No final dessa perícope, nós vimos, nós já lemos inclusive, que eles querem matar Jesus. Depois deste milagre, Jesus fazia milagres e eles queriam matar Jesus. Isso porque Jesus estava ali quebrando vários preceitos judaicos, vários achismos, várias religiosidades judaicas. João aqui ele não informou qual foi a festa judaica em si que levou até Jesus até Jerusalém. Mas o importante dessa narrativa é saber que havia muitos judeus ali. No versículo 2 diz assim: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. A porta das ovelhas era um lugar de sacrifício. Essa porta das ovelhas estava lá há muito tempo. Se nós lermos ali o livro de Neemias, nós vamos ver que a porta das ovelhas estava lá, sendo descrita como uma das portas ali a serem reconstruídas após a destruição dos muros de Jerusalém. Então sim, a porta das ovelhas estava lá e era provavelmente um lugar de passagem das ovelhas para o sacrifício, para o templo, onde essas ovelhas iam ser sacrificadas pelo perdão dos pecados dos povos. Então a porta das ovelhas era de suma importância para aquelas pessoas, era o local de sacrifício, onde passavam as ovelhas para o sacrifício. E adiante, bem à frente à porta das ovelhas, tinha um tanque chamado Betesda. Betesda significa misericórdia, e lá naquele tanque haviam vários enfermos, e não era incomum ter vários tanques como este em cidades romanas. Esses tanques eram comuns, eram casas de banho. E esses 5 pavilhões, por muito tempo, achavam que era uma espécie de pentágono, 4 paredes grandes ali fazendo um pentágono. Mas as escavações recentes nos mostram que não era um pentágono, mas sim era um retângulo grande, com uma parede no meio, dividindo provavelmente homens com mulheres. Então as mulheres se banhavam em um lado, os homens em outros. E Jesus aqui estava onde os homens estavam. E lá se reuniam muitos enfermos nestes pavilhões em banhos públicos. Versículo 3: nestes jazia uma multidão de enfermos,
cegos, coxos, paralíticos. Aquele tanque atraía de fato muitas pessoas enfermas naturalmente. Uma casa de banho sempre tem aquela visão de poderes medicinais. Hoje em dia nós vemos aqui, próximo talvez Olímpia ou Caldas Novas, um pouco mais longe, as pessoas acreditam que as águas termais têm poderes de cura, né? Você fica lá por algum tempo e você cura, ou pelo menos sai ali com a pele toda enrugada de ficar muito tempo ali na água quente. Fato é que essas águas sempre tiveram uma visão como se ali fosse um lugar de cura. Então sim, era muito comum ter ali pessoas procurando cura, mas não era esse o motivo, porque tinham muitos coxos, cegos e paralíticos lá. Eles estavam esperando alguma coisa e está explicado no versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia de certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Se você prestar atenção, você vai ver que está entre colchetes essa parte do versículo 4. Isso não quer dizer que é menos inspirado, mas esta parte não está em alguns dos melhores textos originais. Mas essa parte, ela explica o contexto em que nós estamos. Então, ela está em muitos manuscritos, mas não em todos, e por isso que a Bíblia coloca esse colchetes, né? Coloca para que a gente saiba. Mas não coloque na sua cabeça que isso não é inspirado, porque é tão inspirado quanto. Nós podemos sim crer em toda a palavra de Deus do jeito que está escrito aqui. Veja, esperando que se movesse a água, eles estavam esperando ali um anjo, era como se fosse um mito. Então o que eles imaginavam, que de tempos em tempos vinha um anjo do céu, tocava a água, e quando a água era tocada, a água começava a balançar, eles tinham que sair correndo, e o primeiro que chegasse onde a água tocou, era curado dos seus males. Era esta a versão que eles tinham. Mas, meus irmãos, isso não era muito bem visto pelos fariseus da época. Isso porque era um comportamento pagão. Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras você vai ver meritocracia na sua cura, né? Você não vai ver na palavra de Deus, em nenhum lugar, falando que você, pelo seu próprio mérito, vai obter cura, ou seja, aquele que chegar primeiro é aquele que vai ser curado. Não tem esse padrão bíblico. Deus não trabalha dessas formas, como se você precisasse merecer aquilo que você vai ter. Você quer ser curado? Então você tem que fazer por onde? Este não é um padrão bíblico. Então, a resposta mais simples que eu posso dar, e que a Bíblia nos dá, é que ali não estava sendo um anjo do Senhor, tampouco está escrito aqui com um A maiúsculo, um anjo do Senhor. Era de fato um Deus ou um mito pagão. Eles diziam aqui anjo justamente para que os judeus não ficassem ali achando que eles estavam adorando a um Deus pagão. Mas muitos sacerdotes do Deus Asclépio estavam lá também. E eles estavam lá para trazer cura a estas pessoas, dizendo: está vendo? Quem está tocando aquela água não é um anjo, mas é o próprio Deus Asclépio. Quando ele toca aquela água, você pode ser curado. Então existiam esses dois lados. Para os fariseus, eles diziam: não, é um anjo do Senhor. Mas para os gregos, eles sabiam que aquilo era Asclépio fazendo aquela cura. E as curas de Asclépio funcionam da mesma forma que funciona a cura em muitos lugares hoje em dia. Eles tinham lá esse método e você tinha que chegar lá. Se você chegasse lá e você não fosse curado, você não chegou a tempo. Se você chegasse lá e você não fosse curado, a sua fé era pouca, ou então a sua vida não era uma vida de devoção a esse Deus, então por isso eles se abstinham de qualquer responsabilidade pelo fato de você não ter sido curado. Muito parecido com o que a gente vê hoje em dia em alguns lugares. Meus irmãos, guiados ali por esses sacerdotes, esses enfermos sentiam a esperança de serem curados naquele lugar. E este homem que estava esperando lá, de fato, estava esperando há muito tempo. Meus irmãos, Jesus, ele revela a nossa natureza, pois assim como aquele homem que estava há 38 anos enfermo, muitos passam a vida toda longe da luz. Uma vida sem esperança, uma vida em estado de morte espiritual, esperando a vida passar, assim como aquele homem estava lá, sem nenhuma esperança. Ao lado daquele tanque, existia um lugar chamado a Porta das Ovelhas, o lugar onde as ovelhas passavam para chegar até o sacrifício e
perdão dos pecados. E é maravilhoso como João usa essas palavras no Evangelho, porque a porta das ovelhas ao lado do tanque de Betesda quer dizer muitas coisas. Em João capítulo 10, versículos de 7 a 9, diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos como este homem que estava há 38 anos esperando uma cura no lugar errado. Ao lado dele estava a esperança, ao lado dele sempre esteve a porta das ovelhas. Aquela porta sempre esteve lá desde os tempos de Neemias. Cristo sempre esteve lá. E quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, Ele está nos mostrando ali que a única porta pela qual nós devemos entrar, pela única porta pela qual nós vamos encontrar pastagem, nós vamos encontrar sossego, provisão, nós vamos encontrar esperança, é por meio de Cristo Jesus. E todas as vezes que nós olharmos para o outro lado e tentarmos olhar e achar esperança em coisas que não são do nosso Deus, nós vamos fracassar e ficar esperando, e nós vamos sofrer. Meus irmãos, não se engane, aquele homem estava há 38 anos olhando para o lado errado, assim como muitos de nós passamos a vida toda olhando para o lado errado. Muitos crentes dentro da igreja olham para o lado errado, e não importa se você tem 10, 20, 38 anos de igreja, se você está olhando para o lado errado, o Evangelho não está em você, e Cristo não está agindo em você, o Espírito Santo não está agindo em você. Então não importa quanto tempo de igreja você tenha, se a conversão verdadeira não aconteceu, você ainda está cego, você ainda está preso e morto em seus delitos e pecados. Meus irmãos, se você vem à igreja para reparar em banco, para reparar no tom da equipe de louvor, para reparar em data show, para reparar nas coisas da igreja, mas não vem na igreja para receber a mensagem do Evangelho e aplicá-la ao seu coração, talvez você seja como este homem, que estava lá há 38 anos, coxo, enfermo, sem poder andar, diria que cego em seus delitos e pecados, morto. Meus irmãos, nós precisamos sair da nossa influência pagã. Igreja é lugar de nós dobrarmos os nossos joelhos, abrirmos os nossos corações e recebermos a palavra de Deus, e mudarmos a maneira pela qual nós temos vivido. A nossa vida precisa ser Cristo. Eu vejo muitas pessoas falando, porque para mim morrer é lucro, igual a Paulo, nossa, morrer é lucro, mas antes ele disse que viver é Cristo, e quantas pessoas têm esquecido de viver Cristo? A nossa vida precisa refletir a Cristo, as pessoas ao nosso redor precisam ver a Cristo através das nossas vidas. Meus irmãos, se você não está refletindo a Cristo, se as pessoas ao seu redor não te consideram como cristã, se você é um agente secreto no seu trabalho, as pessoas mal sabem que você é cristão, cuidado com a vida que você tem levado. Se você na sua escola não tem dado exemplo como cristão, não se apegue à fé dos seus pais, tenha a sua própria fé. Seja cristão, se apegue a Cristo, olhe para a porta das ovelhas. Ele é o nosso Senhor. Jesus, Ele revela a nossa pecaminosidade, a nossa facilidade em nos distrairmos com coisas vãs. Ao invés de olharmos para Cristo, nós gostamos de olhar para qualquer outra coisa que esteja passando por aí. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus, Ele manifesta o seu poder revelando a nossa limitação. Versículo 5 diz assim: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O fato de Jesus saber que estava assim há muito tempo pode ser por 3 motivos. Porque alguém falou para Jesus, porque Deus revelou para Jesus, ou porque Jesus usou o próprio poder e, com a sua onisciência como o próprio Deus, poderia saber. E o importante não é saber como Jesus soube, mas a resposta que esse homem deu, aliás, a pergunta que esse homem deu, que Jesus fez para esse homem: queres ser curado? E é uma referência direta ao fato daquele homem
poder querer continuar no seu estado de letargia. Meus irmãos, parece estranha uma pergunta para um homem que ficou lá 38 anos esperando uma cura. Você olha para esse homem e diz: queres ser curado? De bate-pronto você pode dizer: é óbvio que ele quer ser curado. Ele está há 38 anos esperando uma cura. É claro que ele quer ser curado. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos ser curados. Muitas vezes nós queremos continuar com os nossos pecados. Cristo veio, e você conhece a mensagem do Evangelho. O Evangelho foi pregado a você e você está aqui hoje. E a mensagem do Evangelho é: o velho homem morreu, eis que vem um novo homem. Mas nós constantemente queremos pegar o velho homem, as coisas do velho homem, e trazer para o novo homem. Nós queremos as coisas antigas, nós temos os nossos pecados de estimação. Mas isso aqui não dá para fazer, isso aqui eu ainda não superei, essa aqui é uma coisa que eu ainda estou tratando. Meus irmãos, acordem, o pecado precisa ser tratado de maneira radical. Então não tem como você ir ali fazendo carinho no pecado, de modo que ele vai saindo aos poucos. Não é assim que funciona. O pecado tem que ser eliminado das nossas vidas. Então quando ele pergunta: queres ser curado? É a mesma coisa que quando te pergunta: você quer ficar sem pecado? Porque se você quer ficar sem pecado, você tem que abdicar de você mesmo. O jovem que está viciado em seus jogos, uma pessoa que é viciada em mentira, viciada em murmuração, é fato, não consegue ver nada de bom nas coisas, só vive reclamando, tem um coração ingrato, tem tantos pecados que podem corroer os nossos corações, e a verdade é que muitas das vezes nós não queremos ser curados desses pecados. Nós queremos continuar no erro, nós queremos continuar com este pecado. Meu irmão, olha para dentro de si e você vai encontrar aquilo que está tirando a sua paz. Aquele pecado que está tirando a sua paz, e você tem a vontade de tirar aquele pecado de si. O convite que é feito aqui é: você quer ser curado? Você quer tirar este pecado de você? A palavra do Senhor pode ajudar. Mas essa pergunta não é uma pergunta em vão. Para que você viva uma vida em santidade, é necessário querer viver uma vida em santidade. Você nunca vai viver uma vida de santidade sem que você queira viver uma vida de santidade. É necessário você se abster de você mesmo, entregar a sua vida ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Só assim, essa doença chamada pecado nós poderemos ser libertos dessa doença. Então, com toda a probabilidade, essas palavras foram ditas para levá-lo a reconhecer abertamente a sua profunda miséria e a sua incapacidade de se livrar dela sozinho. Aquele homem não poderia se curar, assim como você não pode deixar de pecar sozinho. É somente pela graça, é pelo sacrifício de Cristo Jesus que nós podemos receber o perdão deste Senhor. Meus irmãos, no versículo 7, o homem responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui, aquele homem que estava olhando para o lado errado o tempo todo, enquanto a porta das ovelhas estava do seu lado. Agora Jesus olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? E a resposta que aquele homem dá é uma murmuração. A resposta que aquele homem dá é: ó Senhor, é bom que você está aqui, viu Jesus? Me ajuda ali a entrar na água, me dá essa ajuda, me ajuda a ter cura com aquele Deus pagão. Porque com o Senhor eu não tenho esperança, mas se o Senhor me ajudar a chegar até ali, aí sim eu tenho esperança. Parece absurda essa afirmação, mas é a mesma coisa que acontece quando a gente fala para Deus: Deus, eu não quero nada do Senhor, só me ajuda aí a arrumar um emprego. Me ajuda a arrumar um emprego, porque com o meu dinheiro, com o meu salário eu consigo me virar. Eu consigo resolver as minhas coisas, eu consigo crescer no meu trabalho, eu consigo desenvolver, eu vou fazer. Meus irmãos, quando Deus entra como um gênio da lâmpada em nossas vidas, Ele não é Senhor das nossas vidas. Deus não quer você pela metade, Ele quer você inteiro. Então sim, o convite que está sendo feito aqui, meus irmãos, queres ser curado? É para você também deixar as desculpas de lado. Aquele homem não conseguiu reconhecer a Cristo, com ele olhando nos olhos dele e dizendo: você quer ser curado?
ele não confiou em Jesus. Ele não teve um pingo de esperança de que Jesus poderia ser a pessoa que fosse curá-lo. Mas ele pediu que Jesus levasse ele até o tanque, para que ele tivesse a cura de um Deus pagão. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus irmãos, a resposta desse fiel e a resposta de Cristo mediante a isso, nos mostra a nossa vida como crentes. Nós não conseguimos responder a Jesus da forma como deveríamos. Não pense você que você foi exclusivo. Quando Jesus te chamou e você disse: eis-me aqui, Senhor, é por isso que eu estou aqui. Olha, eu vou te falar, eu sou melhor do que as pessoas que estão passando lá fora. Porque quando Deus me chamou, eu falei sim e eu entrei nessa igreja. Porque eu aceitei Jesus, eu fiz isso. Meus irmãos, nós não conseguimos responder a Jesus, nós não conseguimos orar da maneira como se deve orar, nós não conseguimos clamar da maneira que devemos clamar, nós não conseguimos louvar da maneira como se deve louvar. E por que Deus aceita? Porque Ele é misericordioso. Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a louvar, Ele nos ensina a buscá-lo, e é Ele mesmo que nos manda levantar e andar. É o próprio Cristo. Ele faz o milagre sozinho, você não tem participação, você não precisa entrar em uma água, você não precisa fazer aliança, pactos com ninguém. Jesus Cristo, Ele faz todo o trabalho, Ele salvou cada um de nós, sem que nós fizéssemos nada para obter essa salvação. Essa cena serviu como um lembrete de que as respostas de Deus podem superar em muito as nossas expectativas limitadas. Aquele homem estava limitado, para ele a cura só vinha de um lugar. Às vezes nossa mente é da mesma forma. Não sei que tipo de problema você pode estar passando, todos nós passamos por problemas o tempo todo. Mas preste atenção, deixe Deus agir, busque a orientação de Deus, busque conforto em Deus, e espere a resposta nele, e faça o que ele mandar você fazer, não aquilo que você quer fazer, porque às vezes o que você quer, às vezes não, sempre o que você quer é inferior ao que Deus quer para você. Então é muito melhor se colocar à disposição de Deus, é muito melhor falar para o Senhor: eis-me aqui, Deus, faça comigo o que o Senhor bem entender, porque eu sei que a tua vontade é boa e agradável, e o Senhor vai fazer coisas surpreendentes e muito maravilhosas em minha vida, e vai fazer mesmo. Só que às vezes a coisa maravilhosa que Deus vai fazer na sua vida é te dar uma demissão do seu emprego. Às vezes a coisa maravilhosa que Deus vai fazer na sua vida é fazer com que você bata o carro. Às vezes a coisa maravilhosa que Deus vai fazer na sua vida é que aconteça alguma perda, e você vai dizer: nossa, mas Deus, como que isso pode ser? Eu vou na igreja e tudo mais, e essas coisas ruins acontecem comigo. Isso é porque, meus irmãos, nós não fazemos ideia dos livramentos que acontecem em nossas vidas e que Deus faz constantemente. Deus nos livra de tantas coisas, Deus cuida de nós de tantas maneiras, mas nós achamos motivos para murmurar. Meus irmãos, é fato que, até mesmo quando as coisas parecem ir mal, se nós estamos nas mãos de Deus, se nós confiamos que temos um Deus, na verdade tudo está indo bem. Tudo está indo bem. Olhe para os seus problemas e diga: tudo está indo bem, porque Deus está com você, e nada mais importa. Nada mais importa. Não importa dinheiro, não importa trabalho, não importa nada. Se você morresse agora, e se hoje for a véspera, o que você vai levar? O que você está esperando para o dia de amanhã? Meus irmãos, nada mais importa. Cristo importa. Importa viver para Ele, importa viver por Ele. Aquele homem foi curado, teve as suas pernas restauradas e voltou a andar. Mas aquele homem voltou a deitar, e aquele homem morreu um dia. Assim como Lázaro, que foi ressuscitado, também voltou a morrer. Isso mostra que as coisas não duram para sempre e que
Todas estas coisas aconteceram por um outro motivo, e não apenas pelo milagre em si. Jesus ali não estava curando aquele homem porque estava com dó da situação dele, porque ele olhou e disse: nossa, poxa, a vida está sem andar, vou curar ele para que ele volte a andar, para que ele tenha uma vida decente. De maneira alguma foi isso. Jesus curou aquele homem e mostrou o seu poder para anunciar o reino de Deus. Assim como todos os outros milagres, os milagres de Jesus foram feitos para anunciar o reino de Deus, para dizer para aquele coxo que não andava: está vendo, no reino de Deus não haverá enfermidade, no reino de Deus não haverá imperfeições, no reino de Deus não haverá morte, não haverá dor, não haverá luto. No reino de Deus, no reino dos céus, no reino que eu tenho preparado para vocês, não haverá desespero. Nós viveremos todos juntos, perfeitos, inabaláveis com nosso Deus. Terceiro e último lugar, meus irmãos, como Jesus manifesta o seu poder, revelando a nossa incredulidade. A partir do versículo 10 ele diz: por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Você vê aqui que a intenção de Jesus ali não era fazer curas para se aparecer. Afinal, depois desta cura, Jesus se retirou, justamente porque naquele lugar haviam muitos enfermos. Então, provavelmente começaria ali uma fila para que fossem curados por Jesus. Não porque criam em Jesus, mas porque Jesus estava oferecendo algo. Uma idolatria, assim como aquelas pessoas começaram a seguir Jesus por causa do pão que ele tinha a oferecer, aqueles enfermos também começariam a seguir Jesus para que fossem curados das suas doenças. Mas veja, os fariseus aqui, ao invés de considerar Jesus como um Messias, ao invés de considerar Jesus como Salvador, como alguém que fez um grande ato de cura, ao invés de considerar o dia de consagração, que é o sábado, para realizar obras de gratidão ao nosso Deus pela salvação dada por Deus, eles entendiam o sábado como um dia para cessar todo o trabalho ordinário, visando alcançar a salvação que cada um deve merecer. Meus irmãos, o sábado para eles significava ociosidade, mas para Cristo significa trabalho. Para eles era uma aflição, mas para Cristo era descanso. Para ele o homem foi feito para o sábado. Jesus sabia que o sábado tinha sido feito para o homem. O sábado não era ali uma maldição, mas os fariseus fizeram como se fosse uma maldição. Uma maneira de ter controle sobre a situação, ter regras. Sabe uma curiosidade sobre o sábado? Eles começaram a colocar tantas regras sobre esse sábado, que eles tentavam burlar agora as regras que eles tinham criado. Então uma das regras era: você não pode andar mais de 1 quilômetro longe da sua casa. Então você pode andar no Shabat, no dia do sábado, você pode andar 1 quilômetro em volta da sua casa, porque é considerado como sua casa. Se você andar mais do que 1 quilômetro, é considerado trabalho, portanto você pecou contra Deus. Então os judeus, um dia anterior, para não pecar contra Deus nessa forma, eles saíam e andavam 1 quilômetro, pegavam uma túnica e colocavam ali, e voltavam para sua casa. No dia do Shabat, eles iam até onde estava essa túnica, porque eles sabiam: minha túnica está aqui, então até aqui é a minha casa, a partir daqui eu posso andar mais 1 quilômetro. Então eles tentavam burlar as próprias leis que eles tentavam criar do sábado. Mas, meus irmãos, sábado não é nada disso. E a gente fala sobre o sábado, a gente não tem muita dificuldade com isso, mas a gente tem dificuldade com outras coisas, com tantas outras coisas. O Evangelho de Jesus não é só vir à igreja, mas é viver a igreja. Então, se você vem aos domingos, um culto sim, um culto não, talvez numa escola dominical, uma vez por mês, se você não é assíduo, se você não participa ativamente, e quando eu digo ativamente, até mesmo você aqui no culto,
Existem muitos crentes que no culto participam passivamente. Aquele que simplesmente senta e finge que nada está acontecendo. O pregador está falando, ele está pensando: quando eu chegar em casa tenho que lavar a louça, tenho que fazer comida, tenho que fazer isso e aquilo e aquilo. E amanhã tenho que acordar cedo, dar banho nos meninos, fazer tal coisa e aquilo. E a sua cabeça está longe da palavra de Deus. Não adiantou nada ter vindo ao culto. Você não é mais religioso, você não se tornou mais santo. A sua vida não trouxe mudança, você não saiu daqui com o coração fervendo por mudanças. Cristo não falou ao seu coração, o Espírito Santo não agiu. Você vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Você quer ser um cristão melhor? Participe ativamente da vida da igreja. A igreja é um organismo. Participe, faça parte desse corpo. Seja um com esse corpo, seja a igreja de Cristo. Este é o convite que Jesus nos faz. Não é religiosidade, não venha bater ponto, eu vou porque senão o pessoal vai falar que eu não estou indo. Não faça isso. Venha na igreja, participe, seja a igreja, e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas em sua vida. Meus irmãos, tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu digo que o pior cego é aquele que acha que vê. O pior cego é aquele que acha que está enxergando tudo perfeitamente. E quando você descobre que não está, você percebe o poder de Cristo. Quando você entende que você não enxerga, que você não anda, quando você enxerga que você é um leproso, quando você enxerga que você está morto em seus delitos e pecado, é aí que o Evangelho da Graça te resgata e te traz para a vida, e abandona aquele velho corpo, aquele corpo que não presta mais, e agora te dá vida, e vida é abundância. Mas isso só pode acontecer, meus irmãos, quando o velho homem morre e nasce o novo. Isso precisa acontecer na sua vida, isso precisa acontecer, meus irmãos. E então ele continua. Mais tarde, versículo 14, Jesus encontrou no templo, ele disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui ele mostra claramente que a condição daquele homem que estava 38 anos, coxo, ou seja, sem poder andar, esta condição foi por conta do seu pecado. O que Jesus diz é: vai, não peques mais, da mesma forma que ele falou para a mulher adúltera: vai, não peques mais. Só que aqui ele acrescenta: para que não te suceda coisa pior. Ah, mas então você está me falando que as enfermidades e os problemas que nós temos aqui, a pessoa que não anda, as pessoas que têm comorbidades, tudo isso é por conta do pecado? É exatamente isso que eu estou dizendo. Todas estas coisas são por conta do nosso pecado, porque sem o pecado nós teríamos um corpo perfeito, nós não teríamos nada dessas doenças. E é assim que o corpo glorificado será. Não haverá nada de defeitos em um corpo glorificado. Meus irmãos, Deus nos disciplina, e a enfermidade também é uma das maneiras de disciplina. Nós vimos isso lá no livro, em Amós, vemos como Deus disciplina o seu povo, vemos também em Apocalipse, como Deus disciplina o seu povo. E meus irmãos, Deus tira aquilo que você coloca em idolatria no lugar de Deus. Deus tirou de Davi os seus filhos, para que ele se arrependesse. Deus tirou os filhos de Eli, para que se arrependesse. De Israel, Deus tirou tudo, tirou casa, tirou o povo, tirou os muros, tirou a dignidade, tirou a união daquele povo, tirou a identidade daquele povo. Deus separou aquele povo para que se arrependessem, mas eles não se arrependeram. A pergunta que fica é: o que Deus precisa tirar de você para que você se arrependa? O que Deus precisa tirar de você para que você mude a maneira como você vai viver a partir de agora e se arrependa? A pergunta que eu faço e que a Bíblia nos faz é: você não tem medo desse Deus que é tão santo e que não aceita qualquer tipo de culto, e que as pessoas que cultuavam esse Deus de maneira errada acabavam morrendo ou acontecendo coisa pior do que a morte, que é a separação de Deus? Essas pessoas cultuavam a Deus errado e sofriam. Você não tem medo de cultuar a Deus errado? Você não tem medo de estar aqui no culto fazendo um culto medíocre a este Deus que é tão santo? Nosso Deus não mudou.
Ele continua tão santo como sempre. A nossa adoração precisa ser verdadeira, precisa ser em espírito e verdade. Existem aqueles que leem os evangelhos e se identificam prontamente com os apóstolos nos seus melhores momentos. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um apóstolo de Cristo. E as pessoas se identificam como o mocinho da história. Mas a maior parte das vezes nós somos como os fariseus. Ou pior, como os gentios. Muitas das vezes nos comportamos como ateus, fingindo que Deus não existe. Meus irmãos, precisamos nos voltar para Cristo. E Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, porquanto convertei-vos e vivei. Você quer viver? Você não quer ser como esse enfermo. Você não quer ser mais uma das pessoas que continuam batendo do lado errado, olhando para o lado errado, quando Cristo está do lado? Convertei-vos e vivei. Mateus 3,2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Para concluir, meus irmãos, como Jesus manifesta o seu poder. Jesus manifestou o seu poder revelando a nossa natureza, natureza pecaminosa, morta, natureza que precisava de renovo. Jesus manifestou o seu poder revelando a nossa limitação essa que precisava da liberdade que Cristo poderia nos dar, somente Cristo poderia nos dar, e nos mostrando que no reino de Deus não há limitações. Em terceiro lugar, Jesus manifestou o seu poder revelando a nossa incredulidade, e mesmo incrédulos, Ele nos perdoa e nos dá fé. Tão interessante isso, que Deus nos perdoa, e a fé que nós temos não é nossa. Minha fé é tão grande. A sua fé é o próprio Deus que te dá. E nós cremos que o reino de Deus é este. Messias chegou, e Ele é o motivo de toda a alegria. Jesus, Ele nos perdoa na nossa condição de morte. E tudo isso está escrito, meus irmãos, para que você possa crer. Nosso Jesus não é como o Deus Asclépio, um Deus com D minúsculo, um Deus que não existe, um Deus inventado. O nosso Deus cura verdadeiramente. O nosso Deus faz acontecer. E tudo o que está escrito é para que nós creamos no nome santo de Jesus. Nome de Jesus. Emanuel, Salvador, Messias, Filho do homem, Filho de Deus, santo e ungido, bom pastor. Ele é o grande sumo sacerdote, Ele é o servo rei. Ele é o príncipe da paz, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva. Tudo isso é dito aqui no Evangelho de João. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo, o princípio e o fim. Ele é o lírio do vale, verdadeiro amigo, leão poderoso, cordeiro humilde, Senhor ressuscitado. Ele é o grande eu sou. Nós podemos crer no nosso Deus porque Ele veio para nos salvar. Nós cantamos aqui, Ele tem poder para nos salvar, e Ele não apenas tem poder, mas Ele nos salvou do nosso corpo de pecado. Tudo isso está escrito para que você possa crer, para que nós possamos crer, e crendo, tenhamos vida em seu nome. Meus irmãos, amanhã nós teremos uma vida normal, cotidiana. Você vai acordar, vai trabalhar, vai fazer o que você faz normalmente na segunda-feira. Alguns vão voltar à aula, e você vai encontrar desafios. Amanhã pode acontecer uma nova dor, hoje pode acontecer uma nova dor, um novo transtorno, e coisas que você não pode mudar, coisas que você não pode transformar. Mas aí você se lembra que você é filho de um Deus, se você é filho do Deus, do único Deus. Lembre-se que você é filho de um rei, que com Ele não há sofrimento. Lembre-se que este mesmo Deus curou aquela mulher que estava sangrando há 12 anos. Este mesmo Deus acalmou o mar no auge da sua fúria. Esse mesmo Deus usou de misericórdia para com aquele ladrão que o confessou em lágrimas. Esse mesmo Deus abençoou a viúva que deu o seu último centavo. Ele trouxe Lázaro para fora da sepultura. Ele sofreu e morreu uma morte de cruz. Mas Ele entregou a sua vida não por obrigação, mas de bom grado, para que você e eu pudéssemos ter vida em seu nome. Em 3 dias Ele ressuscitou, como Ele havia dito. E agora em Cristo, a morte está morta, e nós podemos ter esperança de vida eterna.